Agora são 10 para as 11 da noite, então vou falar um pouco mais baixinho para não acordar os vizinhos. Mas eu estou muito empolgado porque ontem, ou antes de ontem, agora já me perdi um pouco na data, a excelentíssima senhora Sarah J. Maas prestou uma entrevista para Christina Lauren. Christina Lauren, para quem não sabe, é autora de Imperfeitos. Na verdade não é autora, são duas pessoas escrevendo, Christina e Lauren. Já é um fun fact que é bem comentado no meio literário, mas foi a primeira vez que eu vi de fato as duas separadamente. Eu achei até curioso comentar, porque elas costumam dar poucas aparições públicas, né? Inclusive, essa entrevista mesmo não é tão pública quanto eu gostaria, porque essa entrevista foi feita num projeto que chama Live Talks. Não sei de quem que é esse projeto, não sei como faz pra participar, não sei como faz pra assistir. Só sei que ele é bem exclusivo e não é todo mundo que consegue acessar pra poder ver. Então, toda essa entrevista, ela foi vista por poucas pessoas que ou gravaram, tipo, segurando o celular mesmo, ou gravaram a tela do computador, ou fizeram, como é o caso de Court of Mass, esse arroba que eu achei aqui maravilhoso, que inclusive me marcaram e me mandaram, acho que foi a Elise que me mandou, muito obrigada, Elise, restante da Elise. Este arroba fez a transcrição da conversa, então enquanto tava rolando lá a entrevista, essa pessoa tava lá, escrevendo tudo, e publicou no Instagram. Então a gente tem aqui a transcrição desta entrevista, que foi muito reveladora. Inclusive a gente tem notícias sobre qual livro que a Sarah J. Maas está trabalhando atualmente, e algumas informações sobre Cidade da Lua Crescente. Eu, como um grande fãzinho, grande cadelinha de Bryce Killam, não poderia perder a oportunidade de vir comentar com vocês sobre os maiores bafafás que essa entrevista gerou. Só antes da gente continuar, deixa eu comentar uma coisa pra vocês, que eu estou muito empolgado e ao mesmo tempo preocupado, porque é uma coisa que, de verdade, eu me dedicava muito a fazer e era uma coisa que ocupava muito do meu tempo e eu não sei se eu vou ter tempo hábil pra isso. Mas eu conversei com a Cleita e pedi pra ela se eu poderia retomar o projeto do Corvo Branco, do podcast, sozinho. E ela disse que ela toparia, que ela permitia que eu fizesse. Ela não tá podendo voltar a participar neste momento. Ela tá dando uma pausa, sendo um pouco mais low content agora, tá produzindo menos conteúdo pra poder cuidar de saúde. Ela tá com algumas questões lá. Mas ela disse que também tem um carinho muito grande pelo Corvo Branco. Eu prometi que eu cuidaria dele com muito carinho. Então, eu quero sim fazer um episódio pra finalizar a primeira temporada e voltar para reler o segundo livro e comentar com vocês. Então eu quero todo mundo deixando aqui nos comentários se vocês querem mesmo que eu faça isso, se vocês me dariam esse apoio e como que vocês gostariam que isso acontecesse. Bom, sem promessas por enquanto, mas eu quero muito retomar esse projeto e eu quero analisar com vocês uma forma dele ser viável pra mim e pra vocês também. Boa parte dessa entrevista acabou sendo sobre o processo de escrita, sobre a vida da Sarah, não necessariamente sobre os personagens e o próximo livro a ser lançado em si. Tem muita coisa que eu não achei tão relevante trazer pra cá, mas tem alguns pontos que vocês vão querer ouvir com certeza. O que é importante você saber? Se você nunca leu nenhum livro de Sarah J. Maas, nessa entrevista ela finalmente comentou abertamente sobre a ordem de leitura. Não necessariamente de tudo, tá? Ela confirmou que se você está lendo Cidade da Lua Crescente e não leu ACOTAR, é altamente recomendado você parar tudo e ler ACOTAR, principalmente se você terminou o segundo livro. Ela recomenda muito fortemente que você leia todos os livros de ACOTAR antes de ir para o terceiro volume. Então, é importante isso. Trono de Vidro, ela não comentou nada. Então, não necessariamente você precisa ter lido Trono de Vidro para poder seguir com o terceiro volume. Mas é recomendável também. Só que isso é mais recomendável entre a comunidade e não pela autora. A Sarah J. Maas pontuou apenas sobre ACOTAR. Ela disse, ACOTAR é importante para seguir para o terceiro livro de Cidade da Lua Crescente. Ou seja, neste vídeo teremos spoilers pesados, tanto de ACOTAR quanto de Cidade da Lua Crescente. É obrigatório ter lido os 4 volumes de ACOTAR e os 2 de Cidade da Lua Crescente para poder continuar sem spoilers, ok? Uma das primeiras perguntas que a Christina fez pra Sarah foi se ela tem o costume de ver as teorias que os fãs fazem, ou seja, se ela assistiu o meu canal, tô brincando. Se ela costuma ver as teorias que a galera faz na internet, porque tem muitos perfis, principalmente na rede das dancinhas, fazendo teorias sobre. E aqui no Brasil, poucas pessoas fazem. Eu vejo ACOTAR Brasil, eu e poucas outras pessoas, tipo, efetivamente produzindo conteúdo sobre teorias que envolvem Sarah J. Maas. A Sarah diz que não assiste nada de teoria, não consome nenhuma teoria, ela não fica vendo justamente pra não enviesar o processo criativo dela e também porque ela não é uma consumidora de internet, de tecnologia e tal, ela se sente até um pouco retrógrada nesse quesito. Ou seja, é bem possível que por ela não assistir nenhuma das teorias, ela não queira ficar fugindo de nenhuma delas, o que pode significar que alguma delas esteja correta justamente por ela não ficar querendo fugir.
Vocês entenderam? Ela comentou também sobre a construção de mundo, que a primeira cena que veio na cabeça dela foi a batalha final do primeiro livro de Cidade da Lua Crescente, quando a Bryce tá ali ao redor do Dial e a cidade tá sendo explodida e tudo aquilo acontecendo. Essa cena veio na cabeça dela enquanto ela tava numa viagem de avião. E aí é um detalhe muito importante. Ela menciona que ela tava em turnê do livro de Herdeira do Fogo. Ou seja, ela teve a ideia pra Cidade da Lua Crescente lá enquanto ela estava escrevendo Trono de Vidro. Mas ela ainda não tinha feito toda essa conexão entre os mundos. Ela tinha claro na cabeça dela de que eram mundos que se sobrepunham, que se sobrepõem, que tem ali uma sobreposição entre eles, mas não necessariamente tinha formulado todo esse lore, toda essa mitologia pra coisa funcionar. Ela só realmente sentou pra fazer isso quando ela pegou Casa de Terra e Sangue pra escrever. E ela teve todo esse devaneio enquanto ela estava num avião e ouvindo uma música. E a música se chama Shenzhou, de Stephen Price, e é do filme Gravity. O filme chama Gravidade em português, no caso. Eu nunca assisti esse filme, mas eu fiquei com vontade de assistir. E aí eu ouvi a música e realmente você consegue imaginar a Bryce no meio de Lunathian lutando com tudo que tá acontecendo. Tipo, eu achei incrível poder sentir a mesma coisa que a Sarah sentiu ao ter o feeling da criação desse universo. As autoras também perguntaram pra Sarah se ela tem algum local em que ela guarda todas as informações importantes, como se fosse uma bíblia do universo de Sarah J. Maas. E a Sarah diz que ela e a editora dela tem, tipo, um guia oficial que elas usam pra conferir. Ela deu o exemplo de cor de olho de personagem, descrições muito específicas que elas não podem deixar passar. Então elas realmente têm ali como se fosse um guia oficial mesmo, criado só pra elas poderem utilizar as informações de forma correta. Eu achei isso demais. Eu queria muito poder ter acesso a isso algum dia. Quem sabe ela publique, né? Depois que ela terminar de escrever todos os livros. A Cristina pergunta sobre a história do Hunt, porque a gente sabe muito pouco sobre ele, sobre o parentesco dele, de onde ele veio, como foi o começo da vida dele. Porque tudo que a gente sabe dele é que ele foi criado pela mãe, a gente não faz ideia de quem que é o pai dele. Existem várias teorias, inclusive eu já fiz várias sobre. E a gente sabe sobre aquela revolta que aconteceu com ele quando ele estava próximo aos 33 anos, junto da Shahar, que foi a primeira amante dele. E se resume a isso. A primeira frase da Sarah nessa resposta eu acho muito emblemática, porque ela diz assim: nós aprenderemos muito sobre o passado de Hunt e de onde ele veio no próximo livro. Agora, quanto ao seu bem-estar, eu não faço promessas. E aí ela relata que teve uma conversa com a editora dela sobre ela ter esse interesse de trazer mais profundidade pro Hunt, colocando muito sofrimento na vida dele. E a cena em que ele perde as asas, né, que o Micah decide cortar as asas dele fora, foi um momento muito decisivo pra Sarah de, cara, isso aqui é muito importante pra trazer personalidade pro Hunt mesmo, pra trazer profundidade. E que ela queria fazer mais coisas que permitissem isso. E ela até cita que algo pior que isso poderia ser novamente a tatuagem de escravo do Hunt, aquela tatuagem de coroa de espinhos na testa dele. Ou seja, é bem possível que ele volte a ter essa tatuagem. Ou até pior, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Porque antes disso, a Lauren pergunta sobre o Rei Outonal. Se a gente vai saber mais sobre ele, se a gente vai saber qual é a conexão dele com a corte outonal de Akotar, qual que é o rolê que gira em torno do Rei Outonal e por que ele chama Rei Outonal vivendo em Lunathian. E aí a Sarah se debruça um pouco a comentar sobre o quanto foi gostoso pra ela escrever um personagem que é tão ruim, e ela descreve ele como sendo realmente uma pessoa muito ruim, ele é uma pessoa horrível. Eu até tinha comentado com vocês em alguns momentos já que eu imaginei que haveria uma redenção pro Rei Outonal, mas aparentemente não vai ter não. Ele realmente é uma pessoa ruim com o objetivo de criar oposição a Bryce e ao Ran, que são os filhos dele. E que é muito gostoso pra ela poder ver o quanto que a Bryce no segundo livro consegue se opor a ele, não acima dele, mas à altura dele. Então elas entram numa conversa meio piadola sobre o Ran usar o poder dele pra energizar vibradores para que as mulheres da cidade sejam alegradas. Eu achei curioso a Christine e a Lauren entrarem nesse ponto, mas aí a Sarah, ela emenda comentando que tipo, seria uma coisa que ele totalmente faria, porque ele adora colocar o prazer das mulheres em primeiro plano, mas que ela se sente mal por isso, porque onde o Ran está agora não parece ser nada bom. Porque, pra quem lembra no final de Céu e Sopro, eles invadiram o Palácio dos Asteri e a Bryce só conseguiu fugir porque ela se teleportou ali usando o chifre da Luna pra chegar no universo de Akotar, pra chegar no mundo de Akotar. O Ran e o Hunt ficaram pra trás, e eles não ficaram apenas pra trás, eles ficaram ali à mercê dos Asteri mesmo. Eles estavam presos dentro do palácio, eles não têm muito o que fazer. Então assim, a gente tem que ficar muito preocupado com o Ran e com
com o Hunt. E a Sarah demonstra essa preocupação aqui. Mas isso ela já vem dizendo há um bom tempo, tá? Já em uma entrevista anterior que a Sarah deu, que eu já até comentei aqui, fala sobre a preocupação dela com o Ran. E eu acho que o Ran vai... Nossa, ele vai se ferrar muito. E talvez ele nem sobreviva. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Aí ela acabou abrindo um pouco o coração dela sobre a escrita de Flame and Shadow, que vai ser o terceiro volume, né? Chama e Sombra. E ela disse que ela escreveu um rascunho de mais de 200 mil palavras e que ela descartou quase tudo disso. Que algumas cenas ela manteve, mas que ela teve que recomeçar do zero porque ela não estava gostando. E é justamente por isso que a gente tá tendo um gap maior, né? Um espaço de tempo maior entre o segundo e o terceiro volumes. Que ela pretendia ter lançado antes, mas ela não quis lançar como tava porque ela teria medo de aquilo ir pro mercado e não ser um livro com o selo Sarah J. Maas de qualidade, entendeu? Então ela tem uma preocupação muito grande com entregar um trabalho bem feito pra gente. E aí elas entram nesse ponto, novamente, de como que veio a Sarah a ideia de conectar todos os universos que ela criou e quando que isso aconteceu. Quando que foi o ponto que ela cravou que realmente ela poderia juntar tudo isso. E aí eu até comentei no começo já desse vídeo que ela teve a ideia inicial pra Cidade da Lua Crescente enquanto ela tava escrevendo Herdeira do Fogo, mas que foi só em Reino de Cinzas que ela falou assim, tá, então eu tô escrevendo aqui uma cena em que a Ailyn vai passar pelo universo de Akotar. Então ela vai ter que passar também pela Cidade da Lua Crescente. Aí ela descreve essa cena lá em Reino de Cinzas que eu ainda não li, mas que eu sei que vai acontecer, né? Porque a própria Sarah tá falando aqui, vocês também já me falaram bastante sobre isso. Então ela cravou ali que ia rolar essa conexão entre os mundos. Mas que ela só começou de fato a colocar isso em prática, isso ela falou até em outra entrevista, quando ela escreveu Casa de Terra e Sangue. E aí depois ela escreveu Corte de Chamas Prateadas e Casa de Céu e Sopro. Então esses 3 livros, eles já estavam nesse novo propósito, nesse novo momento canônico em que os universos estavam conectados. Antes disso, tava uma ideia muito embrionária na cabeça da Sarah, mas não era cravada em pedra como é agora. A Lauren pergunta se a gente vai ter mais pontos de vistas, né, em Chama e Sombra. Ponto de vista é quando o personagem escreve de acordo com o que ele está vendo. A gente teve no primeiro livro o ponto de vista da Bryce. Eu não tenho certeza se a gente tinha do Hunt também, eu acho que a gente teve sim. E no segundo, a gente também tem do Therion e de mais alguém, né? Ou são só os 3? Ah, o Ran. A gente tem do ponto de vista do Ran também. Ah, e também teve do Ethan Hallstrom, né? A gente também teve o ponto de vista dele, eu quase esqueci. Mas foi um ponto de vista muito legal, que eu já comentei bastante sobre. Aí a Lauren entra numa sessão que é perguntas rápidas e a Sarah tem que responder rapidamente. Perguntam se a Danica está morta. E aí a Sarah até se alonga um pouco mais nessa resposta, mas ela confirma. Sim, Danica está morta, porque eu acho que seria muito pobre da minha parte fazer a Bryce sofrer tanto, o primeiro livro ser tanto sobre luto, vou voltar nesse assunto já, pra no final das contas jogar todo esse sofrimento fora e falar, não, a Danica tá aqui, tá viva, tá bem. Então ela não quis diminuir o sentimento da Bryce, né? Não quis desrespeitar o luto dela. Elas perguntam se o Connor, que é o irmão do Ethan, que era o namorado da Bryce na época, namoradinho, né? Da Bryce na época, tava morto de verdade. E aí ela confirma também, está... Mas ela confirma meio que uma pergunta, porque aqui tá escrito yes, mas eu acho que foi tipo um sim. Eu não sei se é tipo um sim de sim, querendo dizer que ela já tentou deixar isso óbvio no livro, que ele morreu sim, ou qualquer outra coisa, porque eu não assisti a entrevista, não tem como ver, a gente só tem a transcrição aqui. Então, inclusive, se alguém tiver o vídeo, por favor, me manda, eu tô desesperado pra encontrar o vídeo disso. Aí perguntam se a Emily tem poderes, e aí a Sarah pede pra passar essa pergunta, diz que não vai responder. Daí a Christina Lauren faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Elas comentam assim, nós sabemos que a magia está mais fraca no mundo moderno. Então, o laço de parceria entre os feéricos de Cidade da Lua Crescente é igual ao laço dos feéricos de Akotar? E aí a Sarah J. Maas diz que vai passar essa pergunta também. Em seguida, elas perguntam se o Hunt é de fato o parceiro da Bryce. Tipo, de verdade mesmo, o parceiro real, oficial. E aí a Sarah responde, e gente, essa resposta aqui é muito boa. Eu vou dizer sim. Sim, ele é o parceiro dela. Eles são parceiros, e quando eu estava criando essa série de livros, eu sabia o quanto que Trono de Vidro e Akotar tinham caminhado pro lado do romance. E que as mocinhas sempre terminavam não com o primeiro cara. Então ela não queria repetir esse padrão. Ela queria que neste livro fosse de fato o primeiro cara que a mocinha encontrasse. Só que aí ela fala assim, eu vou permitir que o interesse romântico aqui seja apenas um até o final. Isso se os dois conseguirem sobreviver. Mano...
Cara, isso aqui é assim, isso daqui pra mim é uma das confirmações de que o Hunt vai morrer em algum momento, que ele não vai durar até o final, que a Bryce vai ficar sozinha, ou que ela vai encontrar outro parceiro. Mas assim, cara, tem muitos indícios de que o Hunt vai morrer. Eu já falei isso pra vocês aqui também. Inclusive, já falei no último vídeo de teorias, eu comentei sobre a possível morte do Hunt. E ó, a cada vez que Sarah J. Maas abre a boca, ela confirma um pouco mais isso. Ah, e a Lauren perguntou sobre a capa. Eu achei muito legal porque eu comentei sobre a capa também. E aí a Sarah disse que essa capa, ela realmente está cheia de easter eggs, assim como todas as outras. E que ela e o Carlo amaram tanto quando eles estavam fazendo essa capa, que a Sarah até brincou. Falou assim, ó, eu quero que essa seja a capa pro final até o final da série. Que todos tenham essa capa e a gente só vai mudando as cores. O que significa que ela acabou de confirmar, sem querer, que Casa de Chama e Sombra não vai ser o último volume. Porque até então, a gente tava nesse debate. Ela falou, eu tenho contrato para 3 livros. Casa de Terra e Sangue, Céu e Sopro e Chama e Sombra. Mas a gente sabe que tem 4 casas, então... Ou seja, ficava subentendido, mas a gente não tinha cravado em pedra. A gente ainda não tem também. Mas ela já deixou claro em 2 ocasiões que ela pretende, sim, escrever um 4º volume de Cidade da Lua Crescente. Ou seja, é bem possível que a história não se encerre em Chama e Sombra. Não apenas que ela não se encerre em Chama e Sombra, como eu acredito muito que ela vai continuar um pouco dentro do próximo livro de ACOTAR. A gente vai falar sobre isso já já. Daí elas entram no tópico sobre o quanto que a Sarah se envolve com os personagens dela, o quanto que ela gosta de escrever, colocar um pouco de si nos personagens. E aí ela comenta que a obsessão da Bryce com o Geleia Geladinha, que é o pôneizinho dela, vem da própria Sarah, que tem uma obsessão e uma coleção de My Little Pony. Então ela trouxe isso do nosso universo pro universo de Lunapian, e isso saiu dela. Ela é obcecada por My Little Pony. A Lauren pergunta por último, e essa é a última pergunta, e a gente já vai encerrar por aqui. Agora que Cidade da Lua Crescente 3 está pronto, no que a senhora está trabalhando? E aí a Sarah responde, eu estou trabalhando no próximo livro de ACOTAR. Confirmação, finalmente, real, oficial, de ACOTAR, volume 5. E unindo a informação de que ela já jogou aqui e antes, que haverá um 4º volume de Cidade da Lua Crescente, então é muito provável que o arco da história não apenas não se encerre em Cidade da Lua Crescente 3, como que também ele vai passar por ACOTAR volume 5 e muito provavelmente se encerrar somente em Cidade da Lua Crescente volume 4, que é o que eu acredito que vai ser o Casa de Muitas Águas. O que seria meio broxante, eu queria muito que o Muitas Águas fosse o 3º, mas eu tenho aquela teoria sobre a Rainha do Oceano também desempenhar um certo papel importante, porque ela comenta que tem um outro poder ali que não é a Prima Lux que ela utiliza, então, sei lá, ainda acho que dá pra reverter pra Casa de Muitas Águas ser algo bem legal mesmo. Essa entrevista acabou sendo um pouco menos reveladora do que eu esperava, mas a gente tem coisas muito interessantes aqui. Então, recapitulando, a gente sabe que o Rei Otonal vai ser importante, mas que ele vai continuar sendo um crápula e que a Corte Otonal vai desempenhar um papel aí misterioso. A gente muito provavelmente vai ter novos pontos de vista nesse novo livro. A gente sabe que a gente vai descobrir mais sobre o passado do Hunt e muito provavelmente quem é o pai dele, se é que ele vai ter um pai de fato, porque também tem uma teoria dele ter sido meio que fabricado, né? A gente tem cravado em pedra agora de que Hunt e Bryce são parceiros, mas que a gente não sabe se eles vão ficar juntos até o final, porque talvez um deles morra no meio do caminho. A gente sabe que o Ran vai sofrer horrores, mas isso a gente já suspeitava antes. E principalmente que ela está trabalhando no 5º volume de ACOTAR, que eu acho que é a informação assim mais surtada, que a galera tá mais empolgada a respeito. Agora, meus amores, cabe a vocês surtarem junto comigo nos comentários e a gente ir teorizando horrores e eu trazer mais teorias assim que possível. Não se esqueça que eu tenho um podcast Cidade da Lua Crescente, que tá aqui na descrição. A gente fez a análise dos primeiros 77 capítulos e eu pretendo muito voltar para finalizá-lo. E se possível, não vou prometer, mas e se possível, fazer a releitura do 2º volume antes do lançamento do 3º, que é bem provável que a galera Record faça simultâneo. Não é confirmado, ninguém confirmou, mas eles fizeram do 2º, por que não fariam do 3º, né? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijo!